Fala galera, bem, cara, a gente viu lá no início do curso um pouco sobre como funciona o GA4 em si e um pouco das diferenças que a gente tinha de coleta de dados entre o GA Universal versus o GA4. E lá a gente falou muito sobre que muda tudo para evento, a gente vai ver um pouco sobre como funciona essa coleta de eventos. Se a gente for listar aqui, e aí o Felipe vai botar aí na edição pra gente, os eventos do GA4 eles são divididos em os eventos coletados automaticamente, os eventos aprimorados, os eventos recomendados e os eventos customizados. No caso dos eventos coletados automaticamente, estão bem ligados aos eventos principalmente de aplicativo. Por exemplo, quando um usuário vai carregar o app ou quando ele for clicar em um anúncio, a gente tem quando o usuário vê uma impressão de anúncio, ou seja, são os eventos que são capturados de maneira automática e a gente não tem como interferir. Ele vai mensurar e grande parte das vezes eles estão bem ligados a aplicativos. Na parte web desses eventos automáticos, a gente tem clique, quando um arquivo é baixado, todos eles são automáticos e coletados de maneira automática. Então você pode ficar bem tranquilo em relação a isso, porque o GA4 ele já consegue prever muito dos eventos padrões que a gente tem no navegador para poder tratar isso como um evento dentro do GA, beleza? Dentro dos eventos aprimorados, e nesse caso a gente precisa ter só um ponto alinhado aqui, que os eventos aprimorados ele necessita de configuração. Então, para você conseguir fazer essa configuração, você vai ter que ir lá no administrador e acessar a propriedade que você quer mexer, né? Lá dentro do fluxo que você quer mexer também, e aí vai ter lá, em medição otimizada, desligue, você vai ter que marcarzinho como ativado ali, para você poder conseguir habilitar. E isso vai dar para a gente alguns eventos meio que automáticos visando essa captura de mais aprimorada. Então a gente tem scroll, clique de saída, pesquisa no site, tudo isso a gente consegue ver nessa visão aprimorada dos eventos do GA4, beleza? Além disso, a gente tem os eventos recomendados, e aqui que entra bastante do que o GA4 copia do Firebase, porque dentro dos eventos recomendados, a gente tem uma série de eventos padrões que fazem, inclusive, que alguns relatórios sejam preenchidos. Então, por exemplo, se a gente está falando de um evento ou está falando de um comércio eletrônico, ele vai te dar ali uma série de eventos que você tem que implementar para preencher, por exemplo, o relatório que o Gustavo vai mostrar para vocês, que é o de monetização. Então, se você não implementar os eventos dentro do GA4, você não vai conseguir coletar nenhuma informação além daqueles que coletam automaticamente. Então, fica de olho nisso, porque você precisa, é a grande mudança, né? É a grande mudança que a gente tem de um para o outro. O GA4, o GA Universal, ele já capturava bastante informação de maneira automática. Dentro do GA4 é tudo baseado em evento. E aí, dentro desses eventos, a gente ainda tem os eventos que são recomendados pelo Google para que sejam preenchidos alguns relatórios. Então, a gente tem os eventos que são meio que genéricos para qualquer tipo de negócio. Então, por exemplo, quando o usuário faz login, quando o usuário compra um produto, quando ele faz uma busca, quando ele seleciona um conteúdo, quando ele compartilha. Então, a gente tem alguns eventos um pouco mais genéricos e a gente tem eventos ligados diretamente a algum tipo de negócio, por exemplo, vendas online. Então, se a gente está falando de vendas online, o Google vai deixar alguns eventos pré-configurados lá de tipo, adicionar método de pagamento, adicionar método de entrega, adicionar um produto no carrinho, iniciar o checkout, gerar um lead, compra, remover o produto do carrinho, selecionar um item. Então, assim, a gente tem esses eventos pré-definidos para que esses relatórios... E eu vou frisar sempre, porque a gente teve até, e a gente falou lá no início do curso, como que a gente gerou esse curso aqui, foi muito pautado nessas dúvidas. A gente queria ter esse material já pautado nas dúvidas do nosso glossário lá de Shit Happens, que a gente foi pegando buchas do nosso dia a dia para poder trazer para a gente, trazer para esse curso nesse caso. Então, uma das coisas que eu percebi esses eventos eles têm que ser implementados para que os relatórios sejam preenchidos e tem que ter a nomenclatura idêntica ao que a gente tem dentro da documentação. Então, os links de documentação, você pode ficar tranquilo que vai estar no materialzinho aqui do próprio Prime para você poder dar uma olhada nesses materiais. Beleza? Então, a gente falou sobre vendas online, mas tem uma outra categoria também que é interessante,
e que também existe suporte, que é para jogo. Então lá você tem quando o usuário conclui uma fase, quando o usuário inicia uma nova fase, quando ele publica uma pontuação, então você tem ali, ó, ele completou o tutorial, então você tem ali alguns eventos para outros tipos que antigamente a gente nem pensava dentro do GA Universo, dentro do GA4. E aí, além desses, a gente tem os eventos personalizados. E aí, dentro dos eventos personalizados, eu queria trazer um material para vocês que são quais são os limites de coleta. Porque dentro dos eventos personalizados, a gente vai ter como criar qualquer evento, por exemplo, que não exista nesses eventos padrões e recomendados pelo Google. Mas a gente tem que ter uma ideia de que a gente não pode ter mais de 500 nomes de eventos distintos. Então você não pode ter mais de uma lista, no caso, tentando trazer aqui para um cenário de comparação com o Universo Analytics, a gente não poderia ter 500 eventos com categorias, nomes de categorias do evento separados, sabe? Você não poderia ter isso dentro do GA4. Então, nesse caso, tem que ter esse limite na cabeça. O segundo ponto é, o tamanho do nome do evento não pode ultrapassar 40 caracteres. Então, existe essa limitação. O segundo é o tamanho do nome do parâmetro do evento. Por quê? Todo evento ele pode receber um parâmetro que traz informações adicionais ao que aquele evento se refere. Por exemplo, vamos pensar aqui que o usuário ele clicou num botão. E aí você está colocando ele lá para poder capturar o link desse botão para você poder, sabe, fazer algum tipo de ranqueamento para o link mais clicado dentro do seu site. Se esse link ultrapassar 100 caracteres nesse parâmetro, você também vai encontrar problemas, ele também vai trazer lá uma flagzinha de erro. Outra limitação que a gente tem é a propriedade do usuário, que você só pode ter 25 por propriedade. O tamanho dos nomes das propriedades também tem limitação, 24 caracteres. E o tamanho dos valores da propriedade do usuário, ele tem também 36 caracteres de limite. A mesma coisa para o tamanho dos valores do User ID, que é de 246 caracteres. Então você não pode ultrapassar esses limites. E o link, inclusive, dessas limitações vão estar aí no nosso linkzinho do Prime aí que a gente tem aí embaixo. Beleza? Então, falando um pouco sobre isso, a gente viu que a gente tem eventos que são coletados automaticamente. Esses eventos a gente não tem como mexer, ele vai aparecer lá dentro do nosso GA4. A gente tem os eventos aprimorados, que através de uma pequena configuração dentro do fluxo de dados, a gente consegue habilitar para ele também coletar. A gente tem os eventos recomendados, que são muito utilizados para poder preencher determinados relatórios dentro do GA4, e eles são muito importantes. E a gente tem os eventos personalizados ou customizados para quando a gente for falar disso, de eventos que a gente queira tratar que não está dentro dessa lista. Então, mais uma vez, eu vou reforçar algo que eu já falei na última aula, ou na aula anterior, dependendo da ordem que você está assistindo, que é sobre a gente ter a importância cada vez mais do plano de mensuração para a gente poder saber exatamente o que a gente quer traquear. Então, vou aconselhar vocês a darem uma olhadinha no vídeo de plano de mensuração para vocês poderem entender como funciona esse processo, até a gente chegar numa fase onde a gente vai criar a migração dos eventos do Universo Analytics para o GA4. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Então, vamos lá para o próximo para a gente poder continuar aprendendo mais. Beleza? Valeu!